Em conformidade com a norma padrão, as lacunas da tira devem ser preenchidas, respectivamente, com tranquila questão. Aqui, a primeira lacuna é essa, ó. O Curupira anda descalço. Com ponto de interrogação, eu sou feliz, ó. Com ponto de interrogação, eu sou feliz. Tudo bem? Tá. Então, é uma frase interrogativa. Tá no final ou tá no início? Tá no início. Então, ou é letra C ou é letra E. Aí ele responde, porque nunca encontrei tênis ao contrário. Então, o segundo porquê é o porquê da resposta. O primeiro pergunta, o segundo responde, resposta letra C, tá bom? É o da pergunta e o da resposta, aí é mole. Quando for para complicar, eu complico, tá? Quando for fácil, a gente não vai complicar, não. Ó, questão 2. Te falei do desafio. Eu falei para você que são 2 os desafios. O primeiro desafio, que é o maior desafio, é reconhecer uma frase interrogativa indireta. Você tem que reconhecer uma frase interrogativa indireta. Busca compreender por que as estátuas egípcias têm não só o nariz quebrado. Pronto, busca compreender por que motivo. Então, é uma locução adverbial de causa. Entendeu? É uma locução adverbial de causa. Então, peraí, tudo bem. É separado porque está numa frase interrogativa indireta, dando ideia de causa. Você quer um mesmo. E dá a ideia de causa, tá? Por que as estátuas egípcias têm não só o nariz quebrado, mas outras partes do corpo? Por que elas têm? Então, é uma locução adverbial interrogativa de causa. Por quê? Pronto, é uma pergunta indireta, é uma frase interrogativa indireta. Olha a conjectura, busca compreender. Pronto, você vai achar um outro porquê numa frase interrogativa indireta. Um outro porquê numa frase interrogativa indireta. Letra A, é o caso? Não. Por quê? Porque vem antecedido de determinante. Então, é junto e com acento. Tudo bem? Tudo bem? Tá. B, por que muitas deidades tinham a função de essa tá demais, essa B. Por que muitas deidades... Muita gente na prova ficou em dúvida na B, presta atenção. Por que muitas deidades tinham a função de transmitir oferendas com a mão esquerda? Essa era a mão vandalizada. Repare, muita gente teve dúvida porque o período estava fora da ordem direta. Na ordem direta, olha que questão boa da VUNESP, ó, ficaria assim, ó. Essa era a mão, blá, 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 porque muitas deidades tinham a função de transmitir oferendas com a mão esquerda. Então, esse porquê, blá, 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 é igual a pois. Entendeu? Tinha que perceber isso. Por isso que esse porquê está incorreto. Ele teria que vir junto e sem acento. Lembra que a gente estudou? Eu me lembro de que eu decorei que o porquê junto e sem acento vinha sempre no meio. Não, ele pode vir no início. A frase está fora da ordem direta. Eu teria que colocar na ordem direta e perguntar por quê. Entendeu? Tá comigo? Tá? É causal, é conjunção causal. Tudo bem? Vamos embora para C. Partes da estátua eram quebradas porque assim a força da imagem supostamente seria desativada. Aqui tá tranquilo, é igual a pois, é igual a já que, tranquilo ver. Porque a C é mais fácil que a B estava fora da ordem, mas é igual. Ó, esse porque é igual a pois, é igual a já que, visto que, uma vez que. Então, não pode ser assim, ó, tem que ser junto e sem acento.
de novo, uma relação. Aí, deixa eu ver se é explicativo ou causal. Partes da estátua eram quebradas, pois assim a força da imagem, supostamente, seria desativada. Não vejo causa e efeito, não. Tá apenas explicando. Explicativa, igual a pois, tá? Tô indo além, tô classificando, porque a banca nem pedia isso. D. A explicação do porquê, presta atenção. Aqui eu tenho um determinante, concorda? Determinante, artigo, então não é assim, é assim, ó, junto e com acento, tá bom? E a letra E, não se sabia. O que eu te falei? O desafio das questões é reconhecer uma pergunta indireta, uma frase interrogativa indireta. Como é que eu reconheço mesmo? Quais são os macetes? Você vai, primeiro, perceber que há uma conjectura. Segundo, pode trocar por porquê motivo. Eu não sei se pode, eu não gosto desse macete do porquê motivo. Não se sabia por que motivo... pode, até que ficaria bom. Não sabia por que motivo certas partes em baixo relevo das estátuas também estavam danificadas. Pode. Então, é uma locução adverbial interrogativa de causa. Adriana, por que não é um pronome interrogativo? Porque se refere ao verbo, querendo saber a causa. Quando quer saber a causa, não é pronome, é advérbio. Por que elas estavam danificadas? É advérbio. Locução adverbial interrogativa de causa. A banca queria a mesma coisa. A banca queria uma frase interrogativa indireta. Frase interrogativa indireta. Frase interrogativa indireta. Posso trocar por porquê motivo. Posso trocar por porquê motivo. Beleza, usei os dois macetes. Entendi que dá uma ideia de causa. Ambos são locuções adverbiais interrogativas de causa. Resposta letra E, tá? Tudo bem? Vanessa, eu já aproveitei aí e te respondi, tá? Então, como eu já tinha dito, qual é a diferença do pronome para o advérbio? O pronome se refere a nome, o advérbio se refere a verbo. Adriana, por que não é pronome interrogativo, é advérbio interrogativo? Porque eu estou indo além. A maioria aí dos materiais, você vai ver, só dizem que é na frase interrogativa, mas não separam se é pronome ou se é advérbio. Por que eu fiz questão de separar? Por causa das questões de alto nível da FGV, principalmente FGV. Então, qual é a diferença entre o pronome e advérbio? Pronome se refere a nome, advérbio se refere a verbo. Então, é só você ver a referência, Não se sabia porque elas estavam. Desculpe, a seta, Não, vou colocar a seta de outra cor para você ver. Esse porquê não é pronome, é advérbio, porque se refere a verbo. Por que elas estavam danificadas? Entendeu? E não é um pronome interrogativo que ele quer saber a causa. E você aprendeu isso. Advérbio, ele traz circunstância de causa, tempo, modo. Isso é causa. Se é causa, não pode ser pronome, é advérbio. Repito, na maioria das questões, você não precisa se preocupar com isso. Dá para ver que é separado, porque está fazendo uma pergunta. Se é pronome ou se é advérbio, é um detalhe que poucas bancas perguntam. Eu ensinei para te preparar para o pior. Ontem a gente teve uma prova aqui na estratégia que a gente corrigiu, que foi a prova para Cefaz. Foi Cefaz Santa Catarina, Banca FCC. Toda vez que eu dou uma aula de alto nível, eu me pergunto, será que eu deveria estar dando essa aula ou será que não seria melhor eu dar aquela aula mais básica e a pessoa sairia mais feliz? Porque é mais fácil eu te dizer assim, toda vez que vier numa frase interrogativa, é separado e sem acento, equivalendo a porquê motivo, uma interrogativa indireta, Mas eu sempre gosto de ir além para te preparar para as piores questões. Por exemplo, ontem na Cefaz, a FCC perguntou coisas que eu sempre reflito, devo falar, não devo falar? Graças a Deus eu falo. Porque se eu não falar, o aluno vai dizer, caramba, aquela danada me ensinou superficial e não me preparou para o pior. Então eu prefiro te preparar para o pior. Mas às vezes o melhor, o mais tranquilo resolve. Nessa questão não precisa saber se é advérbio ou se é pronome. Não viaje também, cuidado para não ficar viajando quando não tiver que viajar. Então aí a banca, entendeu? Controle-se às vezes para não virar uma pessoa que viaja o tempo inteiro. Só viaja se a banca pedir a classificação. Nesse caso é locução adverbial porque traz ideia de
causa para o verbo. Mas não precisava saber isso. Precisava só ver o seguinte, ó, não está fazendo uma pergunta? Tá. Não é uma pergunta indireta? Sim. Então é a mesma coisa. Resposta letra E, tá bom? Porque senão você vai arrumar encrenca onde não há. E isso eu não quero. Se não houver encrenca, você vai lá e responde a questão. Questão 3, mais uma da VUNESP. Ó, quanto ao uso de porquê, assinale a alternativa que apresenta frase corretamente reescrita. Então, vamos embora. A banca aqui era correta, VUNESP. Os resultados são tão bons porque o estudo foi realizado com atenção. Ó, dá para ver que esse porquê é junto, porque é igual a pois. Pois. Tudo bem? Tá, beleza. Tá errado, então. É conjunção. Conjunção o quê? Causal. A banca não perguntou, mas eu que tô dizendo. Vou colocar aqui, tá bom? Causal. O fato dele ter sido realizado com atenção faz com que eles estejam bons. Bora pro outro. Ó, a banca aqui acerta, não achamos. B, há sempre um porquê. A, com esse artigo eu sou feliz. Ó, esse artigo é um determinante. Então é com acento, porque ele é um... Ó, então vou além. Ele é um substantivo, um porquê. Então tá errada a B. C, por que esquizofrênicos e bipolares relatam seus sonhos de maneiras diferentes? Tá mole ver o erro aqui, ó. É uma interrogativa, né? É uma interrogativa direta. Poxa, com esse ponto de interrogação eu sou feliz. Tá mole ver que é separado e sem acento. Separado e sem acento, tá? É uma locução adverbial de causa. D. Então, vambora. Locução adverbial de causa, isso aí. D. Os pesquisadores foram questionados por que utilizaram um método computacional. E aí? Diz pra mim. Consegue ver? Lembra que eu te falei que o desafio seria esse? Identificar que há uma conjectura. Está conjecturando, é uma interrogativa indireta. Os pesquisadores foram questionados por que motivo? Quando é interrogativa, dá para trocar por que motivo. Então, veja, tem que ser separado e sem acento. Resposta letra D. Há uma frase interrogativa indireta. É só usar aqueles 2 macetes que eu te ensinei. Primeiro, perceber que há uma conjectura. Ele tá ali, foram questionados. Olha ali a dica de que há uma pergunta indireta. Depois, trocar por que motivo. Coloque motivo aqui do lado, que isso salva. É um macete que salva. Por que motivo? Entendeu? Tá? Então, é uma locução adverbial interrogativa de causa. E a letra E, as entrevistas por que passaram os pacientes foram feitas no Nordeste. Não dá para ver o erro aí? Ó, separado e sem acento. Tá retomando entrevistas. Entrevistas pelas quais... Esse que é um pronome relativo. Então, é por mais que, né? Tudo bem? As entrevistas pelas quais, pronome relativo. Mole. Fica fácil com o tempo.